Os deputados Baleia Rossi, Léo Oliveira, Rafael Silva e Ricardo Silva participaram de reunião com a direção do Hemocentro. Na pauta, a necessidade de reajuste no orçamento para 2022, passando dos atuais 7 milhões de reais para 15 milhões. O reajuste é necessário para a manutenção dos serviços da instituição, que atua em 249 municípios e atende a 130 hospitais. Quando se fala em investimento de qualidade, em algo que vai melhorar a vida das pessoas, com certeza esse investimento no Hemocentro vale a pena, justifica. Por isso, a nossa luta. Tanto eu quanto o deputado Léo Oliveira estamos juntos para que o Hemocentro tenha esse reconhecimento desse trabalho de excelência que é desenvolvido aqui. O deputado Léo Oliveira, ontem ainda, antes de vir para cá, ele ligou para o presidente da Assembleia Legislativa, que garantiu que na peça orçamentária que vai ser votada até o final do ano, vai de 7 para 14,15, vai dobrar. Se Deus quiser, nós vamos voltar aqui ainda para comemorar esse feito, que é algo que vai realmente melhorar para todas as pessoas, para quem doa sangue, para quem recebe sangue, para quem precisa para viver o sangue de qualidade que o Hemocentro oferece. Olha, eu e o deputado Baleia, nós abraçamos essa causa do Hemocentro já há algum tempo, que a gente vem trabalhando, vem lutando para que seja reconhecido pelo governador do estado de São Paulo a importância de aumentar os repasses que são enviados anualmente para essa instituição. Em reunião com o presidente da Assembleia, o deputado Carlão Pignatário, nós tivemos o compromisso do presidente de estar abraçando também esta causa, estar engrossando as fileiras de luta em prol do Hemocentro, para que esse ano seja incluído na peça orçamentária um valor, não seria o suficiente, mas vai melhorar, vai ajudar muito, que seria dobrar. Hoje o Hemocentro tem um valor de 7 milhões e meio que são repassados anualmente, através da peça orçamentária, e a nossa intenção, nesse primeiro momento, é dobrar esse valor, né? Por isso nós contamos muito com o apoio de todos os deputados, mas principalmente do governo do estado de São Paulo e do presidente da Assembleia de São Paulo, deputado Carlão Pignatário. É um compromisso, é uma luta minha e do Baleia para que isso realmente se torne uma realidade. É um compromisso que nós assumimos porque é uma causa nobre. É minha obrigação, porque ninguém sabe quem vai ser a próxima pessoa a precisar de sangue, ou quem vai ter um familiar nessa circunstância. Então, eu tenho que participar dessa luta e o Ricardo também assim entende. Deputado Ricardo Silva, o senhor avalia que está bem encaminhado os pedidos que o Hemocentro tem feito, tanto para os deputados quanto para o governo? Creio que os pedidos do Hemocentro estão muito bem encaminhados, tanto perante o governo estadual, como também perante a bancada federal de deputados que representam a nossa grande região. Nós temos que ajustar o orçamento do Hemocentro. Nós precisamos alterar essa rubrica. O Rafael Silva, como deputado estadual, tem lutado muito, ele que coordena uma frente parlamentar em defesa do Hemocentro. Então isso está bem encaminhado. O professor Dr. Dimas Tadeu Covas é uma pessoa incrível que está se empenhando muito por isso também. Eu acredito que nós teremos respostas positivas, tanto na adequação orçamentária, para fazer com que o Hemocentro tenha vida, possa continuar atendendo as pessoas, coletando sangue, fazendo pesquisa científica, e nós também estamos lutando por emendas de deputados individuais, não apenas nossas não, mas de mais deputados, unindo o estado de São Paulo nessa bandeira que é a luta pelo sangue, pela conscientização pelo Hemocentro. Nós estamos nesse momento em um desequilíbrio orçamentário. O Hemocentro de Ribeirão Preto atende 10% do estado de São Paulo. Nós estamos lá em Taubaté, Presidente Prudente, Araçatuba, Fernandópolis, Franca, Olímpia. Então esse reforço orçamentário é fundamental para a continuidade dos nossos trabalhos. Nós precisamos, as atividades nesse momento foram de uma certa maneira congeladas, mas nós precisamos continuar expandindo. O sangue do estado de São Paulo merece ser cuidado com todo o cuidado, e o Hemocentro, nesse sentido, tendo recursos orçamentários, fará a sua parte.